Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai fazer uma revisãozinha sobre as questões do Enem que foram trabalhadas agora em 2024. Vamos lá. Então, sou o professor Juan, professor de matemática. Vamos fazer algumas revisões sobre essas questões. Uma da primeira questão é a questão 122, né? Essa questão 122, não, 162. Essa questão 162, a gente vai fazer uma revisão sobre ela. Vamos lá, eu trabalhei ela com vocês, também é sobre esse tema também. A umidade relativa do ar é um dos indicadores da utilização da meteorologia para prevenção sobre previsões do tempo, do clima, no caso aí. O que a gente vai fazer? Então, só uma previsão. O quadro é as médias mensais. Beleza. Média vem de quê? Somatória dividido pela quantidade. É uma porcentagem da umidade relativa do ar nesse período de 6 meses, considerando consecutivos. Vamos lá, beleza, continuando. Nessa cidade, a média. Média é o quê? Somatória. Não é somatória. Somatória vem de média, não é? Então, vou fazer isso. Então, são 6 meses. Eu preciso saber o que está no meio. Então, obrigatoriamente, como por ser par, a gente tem dois números no meio. Então, o que a gente vai fazer aqui, então? Vamos colocar em ordem, sempre em ordem crescente, tá? O pessoal odeia crescente, não faz muito. Você pode fazer essa escolha. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou fazer a somatória. Fiz a somatória vou fazer o quê? Coloquei em ordem. Depois dessa ordem, eu localizo o meio. Esses são os dois números que estão no meio. Eu faço a somatória desses dois números, que no caso 60 mais 64 dá 124, dividido por 2 dá 62. A única questão, essa questão é mais para você diferenciar de média para mediana. Média é somatória de tudo dividido pela quantidade, mediano que está no meio. Lembra quando foi a quantidade de par, eu pego os dois números do meio e divido por 2, certo? Essa questão, então, ficou um pouco mais tranquila para trabalhar. Dentro de umas outras questões, agora a gente vai para uma outra questão 165, né? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, subir um pouquinho, subir demais aqui. Vamos para outra questão, essa questão 165. Nessa questão 165, a gente tem formatos aqui, ó, a gente pode analisar, ó, tem esse formato aqui, que no caso é uma figura plana, um retângulo, e esse aqui a gente tem um cilindro, então a gente tem a mesma situação. Uma indústria faz parcerias, ó, uma distribuidora de sucos no mercado, dois tipos de embalagem. Então, já sei. Então, se são embalagens, provavelmente está voltado para volume. Então, vamos lá. Então, vamos para a pergunta final aqui, para ver se a gente consegue resolver por aqui. Dentre esses duas embalagens, de maior capacidade. Então, qual é que tem a maior capacidade? Então, eu estou relacionado a volume. Lembrando, volume é o quê? Volume é igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura. Beleza, então a gente não tem π. A gente não tem π, a gente não tem o raio, né? Não tem π, a gente tem 3,14 é o valor padrão. Vamos lá, então. Vamos fazer a questão. Então, dentro da questão, a gente tem que fazer o quê? A gente vai calcular primeiro o valor do raio. A gente tem a circunferência de 10, então a gente tem a circunferência de 10 e outras de 20. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer? Estabelecer o raio. O que eu vou fazer? A circunferência é igual a 2πr. Então, 2π, ele está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ele vai ficar aqui embaixo, ó. Então, vai ficar 10 embaixo e 2π embaixo. Então, esses 10 e esse 2, eu dá para simplificar por quanto? Por 2. 10 dividido por 2, 5. 2π dividido por 2, π. Então, a gente já tem o primeiro raio. Ou então, o primeiro raio, a gente tem essa primeira situação, o que a gente vai fazer? Jogar na forma do volume. Qual seria essa forma do volume? Então, volume é igual a raio, r ao quadrado, que é o raio, vezes a altura. Então, a altura do primeiro é 20 e a altura do segundo é 10. Se eu tiver um padrão aqui, eu posso até observar que, obrigatoriamente, se eu fizer aqui
Pi. 5 vezes 25 vezes 25 dá... 5 vezes 5 dá 25. E 25 vezes 20, 500. O outro aqui é 10 vezes 10, 100. Vezes 10 mil. Então, ele dobra a quantidade. Então, isso tudo depende da maneira que foi colocado isso aqui. Então, vamos lá. Então, o primeiro volume do primeiro é esse valor aqui, então, dos 500 sobre π. E o valor do segundo é de 1000 sobre π. O que eu fiz aqui? Lembra? Primeira situação. Sim, 25, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 100, 500. Esse π aqui vai ser π vezes π ao quadrado. Então, se eu tenho π ao quadrado, π em cima e π ao quadrado, eu posso cortar, porque π ao quadrado fica como se fosse 2π e um π em cima, então eu posso cancelar um aqui e só fica um embaixo. Então, obrigatoriamente, foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, a resposta correta, a gente tem aqui, vamos lá, a letra D, né? Vamos até olhar a questão aqui. Então, a resposta correta é a letra D. Então, a gente tem que olhar e ler com atenção essas questões, tá? Tem as questões, muitas das vezes, ela não é um nível de complexidade muito alto, mas o entendimento sobre ela é um pouco mais difícil. Para a própria questão, a questão 58. A questão 58, ele tem uma situação. Uma doceira vende e entrega em seu bairro porções de 100 gramas docinhos de aniversário. Atualmente, a taxa de entrega é de R$10. Eita, taxa de entrega baratinha até, né? E o valor cobrado pelas porções são de 25. Por uma estratégia de venda, no caso aqui, a próxima semana, a taxa de entrega é de R$15. Vamos ver. E um novo valor foi cobrado nessas porções, de maneiras que o valor total a ser pago no cliente, comprando 5 porções, permaneça o mesmo. Vamos lá, o que eu tenho que fazer nessa situação? Estabelecer um padrão. Qual é esse padrão? Esse padrão é o quê? Que taxa é de R$10. Se eu comprar 5 porções de 25, vai dar 125, mais R$10 da entrega, R$135. E essa mesma entrega no anterior aqui, com a taxa de R$15, mais 5 porções, que eu não sei quanto custa, tem que me custar R$135. Então, a gente vai fazer o quê? 5 é o valor da porção que eu não sei, 5 porções de um valor que eu não sei, mais 15. Primeira situação, vou inverter esse valor para cá, passar esse valor para cá. Então, são 135 dividido, 135 menos 15, que vai dar 120. Então, o que a gente vai fazer? Então, vai ficar 5x igual a 120. Então, o que eu vou passar? O 5 para o outro lado. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, 120 dividido por 5, 24. Então, o valor da porção, ele caiu. Então, ele caiu, teve uma queda para o valor de R$24. Por independente do que o valor que eu peça de 5 porções, permaneça o mesmo valor, certo? Então, esse é o valor padrão. Continuando, então, dentro de uma próxima questão, a gente vai analisar só algumas, tá? Não vai fazer um resumo de todas as questões, a gente vai fazer o maior possível aí sobre as questões. A gente vai para a próxima questão aqui. A gente vai uma questão aqui um pouco mais, eu acho até um pouco mais delicada, mas tem como a gente fazer algumas afirmações. Uma piscina, capacidade de 2.500.000 litros, sendo que o seu sistema de abastecimento foi regularizado para ter uma razão aí, uma vazão, não razão, vazão de 6 mil litros por minuto. Há mesmo sistema de instalação na segunda piscina, então teve o mesmo sistema de instalação, com a capacidade dele. Subiu a capacidade da piscina, então foi para 2.750.000 de vazão. Também com a capacidade de enchimento de 20%. Então, ele está 20% mais rápido. Então, a gente pode estabelecer aí. Primeira coisa que eu preciso saber. Preciso saber de que forma que eu consigo fazer esse entendimento, de que forma que eu possa continuar isso aí. Como é que eu posso estabelecer? Vamos lá. Vamos fazer? O que eu posso fazer aqui, então? Primeira situação.
precisa estabelecer qual o sistema de vazamento, quanto por quanto. Então, vou pegar os 2.500.000 sobre 6.000. Então, vamos lá, então, dentro disso, coloco os 2.500.000 aqui, a gente pode falar os 2.500.000. Opa, tá tendo uma questão errada aqui, né? Oxente. Vamos lá, aqui, agora tá certo. Vamos lá, 2.500.000 dividido por 6.000. A gente não vai dividir exatamente, a gente vai só dar uma proporção. O que a gente vai fazer? Eu posso cortar esses 3 zeros aqui com esses 3 zeros aqui. Então, vai ficar 2.500 dividido por 6. Que vai dar, então, vai ficar 2.500 dividido por 6. Se caso você quiser fazer a divisão, você pode até, mas eu acho um pouco mais difícil. Porque se eu fizer a divisão de 2.500 dividido por 6, dá 416,666, vai dar uma dízima aí periódica. Então, não é um recomendável. Deixa ele dessa forma. Como eu sei que esse valor aqui é 100%, e a vazão do outro aumentou, então, mais 20%, então posso dizer que, então, eu posso usar um valor de 1,6, 1,2. Por quê? 100 mais 20, 120. 120 dividido por 100 dá 1,2, que é um valor, então. Então, eu vou multiplicar o 2.500 vezes 1,6, e esse valor a gente vai dividir por 6, que vai dar um total de 500 minutos de vazão. O que a gente vai fazer, então? A gente vai pegar esse novo valor dessa segunda piscina, que subiu de 2.750, dividir por 500, que vai dar 5.500. Então, vai dar 5.500 litros por minuto de enchimento. Então, obrigatoriamente, você pode analisar aí que o enchimento da primeira para a segunda teve uma diminuição aí nesse sentido de compreensão de como isso vai acontecer, certo? Então, a gente pode ver que o sistema de enchimento permanece. Então, a resposta correta que a gente tem aqui é a letra. Deixa eu pegar até aqui, né? Tirar aqui da frente. Aí a gente tem 5.500. Opa, deixa eu só ver aqui. Fazendo 3.500. Então a resposta 5.500, resposta correta. Opa, resposta correta. Opa, tô tendo a questão errada, gente. Hoje tá difícil, hein? Então a resposta correta da questão a gente já tem 5.500, tá? Resposta letra D. Vamos para a próxima questão aqui, que a gente tem uma outra situação. As questões do Enem, eu vi que foi bem variados os temas aí, a gente tem sobre algumas situações, mas a questão foi leitura e atenção. Em uma empresa de engenharia, vamos estabelecer, nós temos algumas situações aqui. Uma empresa de engenharia foi contratada para realizar um serviço de valor de 71 mil. Os sócios dessa empresa decidiram que 40% do valor, então eu preciso saber de quanto é 40% desse valor aqui, ó. Decidiram que 40% desse valor fosse dividido em 3 engenheiros de servidores, então foram contratados, então, que estão lá no serviço, lá no batente, lá mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A forma de pagamento é diretamente proporcional ao total de horas trabalhadas. Interessante. O número de dias, o número de horas de trabalhadores e engenheiros que foram, beleza? Respectivamente. Então, eu tenho 4 dias com 5 horas e meia, temos 5 dias com 4 horas e também temos 6 dias com 2 horas e meia. Então, estabelecemos aí uma situação. Então, eu preciso fazer a multiplicação de 4 horas vezes 5 horas e meia. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas multiplicações aí. Então, vamos fazer essa multiplicação. Então, 4 vezes 5, 5,5 deu 22 horas. Então, aqui. 5 vezes 4 deu 20 horas. 6 vezes 2,5 deu 15 horas. Então, o total de horas deu quanto? Quantas horas trabalhadas esses engenheiros trabalharam? Eles trabalharam 57 horas. Lembra, 40% do valor de 73.500, 71.250, vai ser para esse engenheiro e é proporcional à quantidade de horas trabalhadas. Então, obrigatoriamente, a gente vai pegar esse valor aqui. Beleza? Primeira coisa, qual o engenheiro que trabalha? Então, a gente tem o engenheiro 1,
E o engenheiro, 2. Esses aqui são os que mais trabalharam, mais desenvolveram aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor de 22 vezes 28.500 e dividir por 57, que vai dar um total de 11 mil. Depois a gente vai pegar esse mesmo valor de 28.500, multiplicar por 15 e dividir por 57, que vai dar 7.500. Esse valor de 7.500, a gente vai fazer a subtração de 11 menos 7.500, que vai dar um total de 3.500. Então, a resposta dessa questão aqui, a resposta correta, é a letra C, né? Então, a gente tem a letra C como resposta. Uma outra questão aí que a gente precisava mais de analisar e prestar atenção, né? O que aconteceu nessas questões. Mais uma leitura, certo? Continuando aí, dando sequência nas perguntas, a gente vai para uma outra questão. Essa outra questão a gente vai ter um nível de dificuldade maior, eu achei um nível de entendimento um pouco mais amplo que a gente tem que ter, um dos conteúdos que eu trabalhei com vocês, no pré-ENEM presencial. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas, 6 médicos neurologistas. Esse é o quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, os diretores desse hospital formaram uma equipe de 5 médicos, sendo que pelo menos 3 cardiologistas. E a expressão numérica que representa. Primeira situação, preciso entender. Essa frase aqui, ó, é uma pegadinha muito grande, pelo menos. Então, significa que pode ter todos cardiologistas. E não necessariamente precisa ter um neurologista. Qual é a primeira possibilidade? 7 em 3. Combinação, continuar. E depois a gente tem 6 em 2. Por quê? Se eu subtrair aqui, ó, os 5 menos o 3 vai dar 2. Então, eu tenho 2 neurologistas, então 6 de 2. Então, quais outras combinações? Eu posso ter uma quantidade menor, não posso? Não necessariamente eu preciso ter aquela quantidade, um tanto quanto foi ali necessário falado ali. Eu posso fazer? Qual combinação que eu posso fazer? Eu posso, essas duas que eu já falei para vocês. Depois eu posso fazer a combinação de 4 em 3. Depois eu posso fazer a combinação de 6. 1 em 6, 5 em 7 e 0 em 6. Lembra, nem necessariamente eu preciso ter neurologista nessa equipe. Eu só preciso necessariamente ter a maioria ser cardiologista. Então, a gente tem a combinação. Não esqueça, fórmula de combinação. Quais são as fórmulas da combinação? Combinação tem uma fórmula específica, gente. Não esquece. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, quais são essas situações? Vamos lá, ó. Primeira coisa, 7 fatorial. Depois, 3 fatorial. De 7 menos 4, 7 menos 3, 4. Então, eu fiz isso e é uma forma aditiva, não é de multiplicação. Eu não estou fazendo a combinação de tudo. Quero saber qual é o maior número possível, sendo distinto. Então, a gente tem essas situações. Então, quando a gente tem como resposta aqui, então, nessa questão, a gente tem, vamos lá, voltar para a questão, a gente tem a letra B, né? Por que a letra B? Porque é de forma aditiva. Opa, letra B não é nada a ver, né? Ou fazendo errado aí, explicando errado. Ó, diminuir aqui, eu tava acabando não vendo a situação. A gente tem como resposta letra E, que é forma aditiva aqui, ó. Somando, certo? Essas combinações possíveis são essas situações e essa de forma aditiva, não esquece, por favor. Temos aí uma última questão para a gente trabalhar, então vamos lá. Qual seria essa última questão? Essa última questão eu consegui uma maneira um pouco mais tranquila de resolução. Não sei se vocês vão pegar o que foi o que eu entendi. Vamos lá, só estabelecer algumas situações, principalmente que é a análise de gráfico, tá, pessoal? Vamos lá. Primeira situação. Pronto.
Deixa eu só tirar aqui meu rosto daqui do negócio, colocar aqui numa posição que não atrapalhe tanto. Receitas anuais obtidas para a indústria no período de 2004 a 2020, 5 milhões de reais, foram registrados por pontos em um gráfico. Nele também estão representado a reta, descrevendo tendências evolutivas das rendas. Vamos lá. Então, vamos tentar entender esse gráfico aqui. Então, eu posso dizer que em 2014 eu tenho 4. Em 2017 eu tenho 5. Sequência, eu posso pegar em forma de sequência. Vamos lá, então. O que eu posso dizer aqui? Por que eu não falei desses outros aqui? Porque eu não consigo estabelecer um valor fixo, né? Porque eu não tenho uma forma de determinar isso aqui muito bem. Então, a gente vai determinar de forma muito mais prática. Então, vamos pegar esses pontos que são incomuns, que passam aqui bem em cima mesmo, beleza? Bem aqui em cima. Então, a gente tem 4 milhões em 2014. Em 2017, a gente tem 5 milhões. Então, de 3 em 3 anos, eu tenho um aumento de 1 milhão. Então, o que eu posso dizer? Então, eu tenho o ano 2017, para 2014, 2017, 2020, 2023 e 2026. São 5 anos aí que eu preciso passar de... São 5 períodos de 3 em 3 anos. Então, vamos lá. 2014. 2014 eu tinha 4 milhões. 2017, que são 3 anos depois, eu tinha 5 milhões. 2020, eu já tinha 6 milhões. 6, né? E 2023, que são 3 anos depois de 2020. Então, eu já tinha 7 milhões. E 3 anos depois, eu teria 8 milhões. Então, a resposta correta é a letra B. Mas também uma outra possibilidade, uma outra maneira de resolver, seria por equação. Ou não, no caso, regrinha de 3. Qual que seria essa regrinha de 3 aqui? O que eu faria? A cada 3 anos equivale a 1 milhão, então 12 anos, que são no caso 17 até 2026, que dá um período aí de 12 anos, então vai dar o quê? Então, 3 anos equivale a 1 milhão, então 12 anos equivale a 4 milhões, certo? Então, você pode ver que praticamente aí é uma proporção aqui. O que eu posso fazer? 3 vezes x e 1 vezes 12. Então, passo 3 dividindo, 12 dividido por 3 dá 4 milhões. Mas, professor, não tem resposta de 4 milhões nas opções? Claro que não tem mesmo. Por quê? Ele já tinha um acumulativo inicial de quantos milhões? Ele já tinha um acumulativo inicial de 4 milhões. 4 mais 4, 8. Então, você pode fazer umas escolhas. Muitas das vezes, essas questões do Enem, você pode fazer várias pensativas, pensar de várias formas e ver. Então, foi essa revisão de algumas questões que eu fiz para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.